Boa noite a todos. Então vamos começar nossa palestra. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a Terra estamos indo num mundo de provas e expiações. E onde há o predomínio do egoísmo, do orgulho, do materialismo e das paixões. E daí, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. E de fato, nós, em qualquer situação da nossa vida, nós vemos misérias. Parece assim que agora, eu não sei se com o advento da tecnologia, parece que a gente está sabendo de mais e mais tragédias que têm acontecido. Só que isso faz parte ainda do mundo no qual vivemos, do qual fizemos parte. E lentamente, muito lentamente, nós estamos passando para um mundo de regeneração. É claro que poderíamos ir um pouco mais rápido, mas ainda estamos muito apegados, muito suscetíveis aqui à vida na matéria. Mas se a gente pensar, nós já progredimos algumas coisas. A gente não pode só olhar o que vem de difícil, de dor. A gente tem que ver que há 200 anos atrás, por exemplo, 250 anos atrás, nós já progredimos na parte social, nos direitos das pessoas. Hoje em dia, todos nós temos direito a trabalhar, a receber e a nos sustentar. Há 250 anos atrás, a uma mulher, por exemplo, era negado isso. E a mulher que enviuvasse sem filhos, sem parentes que a acolhesse, ela teria que viver da mendicância. Então, em 200 e poucos anos, a maior parte do mundo civilizado já cuida de seus habitantes. Mas nós estamos falando aqui de expiação e provas. Antes da gente continuar, a gente precisa trabalhar um pouquinho, porque expiação é uma coisa e prova é outra. Eu trouxe aqui da Revista Espírita um ensinamento de Allan Kardec, onde ele respondeu a uma dúvida de um centro espírita não, né? De um grupo de estudos naquela época. A expiação, diz o codificador, implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova não tem relação com falta anterior, mas implica sempre um estado de inferioridade real ou presumível do espírito. Por quê? Quem chegou ao ponto culminante a que aspira não necessita mais de provas. Então, aqui a gente já começa a ver a diferença. O castigo é um castigo mesmo. A expiação é um castigo, é uma punição. A prova não. Mas a expiação, ela permite que o espírito, com a dor, sofrimento, ele possa reparar e aprender o que não conseguiu aprender pelo amor. Então, através da expiação, Deus ainda permite isso. Por quê? Porque às vezes é tão endurecido que ele tem que passar pelo sofrimento similar ao que ele causou aos outros, para que ele sinta na pele e compreenda. Emmanuel também fala no livro Consolador. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Emmanuel já é mais duro quando fala, né? As provações são as situações desafiadoras escolhidas por nós na erradicidade ou com auxílio de um espírito protetor.
E são os testes que nós precisamos passar para a aquisição das virtudes, fortalecimento dessas virtudes, e são as inúmeras situações que a gente vai passando no dia a dia. Todos nós que estamos aqui, por estarmos ainda no mundo de prova e expiação, nós passamos pelas provações, mas nem todos precisam passar pela expiação. O Espírito Camilo, na psicografia do Raul Teixeira, também fala: provações são testes da lei divina, não para que Deus nos avalie, mas para que nós mesmos nos demos conta do modo como estamos atendendo aos ditames da vida maior. Deus não precisa, como eu, professora, fazer uma avaliação para ver o progresso do meu aluno. Deus não precisa disso, mas eu preciso. Eu preciso entender quais são as minhas tendências, se eu já consigo superar essas tendências, se eu consigo conviver sem me afetar, sem me perder. Eu sim preciso disso ainda. Mas continuando com Kardec, ainda na Revista Espírita. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. Quanto mais nós falhamos em nossas provações, quanto mais nós deixamos passar, não levamos a sério o que a vida nos apresenta, mais difícil será lá na frente. É como na escola. O aluno não passa de ano. Falhou, não se esforçou. Quer dizer, deveria ser assim, não é bem assim, né? Mas falhou. Para ele, o próximo ano será mais difícil do que esse ano que ele está. Por quê? Ele vai estar com outras pessoas que não os amigos dele. O constrangimento de estar um ano atrasado. E aquela dificuldade dele, ele vai ter que repassar tudo que ele estudou, ele vai ter que estudar novamente. Não valeria muito mais a pena que ele se esforçasse da primeira vez para passar? Mas é o que nós muitas e muitas vezes fazemos. Eu trouxe um exemplo prático assim. Não. Um indivíduo ocupa o cargo de juiz e recebe a chance de agir com justiça e equidade. Todos nós sabemos que esse cargo ele tem muito poder na mão, ele tem autoridade sobre a vida dos outros. Mas ele, quando bem trabalhado, ele pode ajudar muita gente, ele pode mudar muitas situações. Porém, se ele abusa do poder através da corrupção, porque isso a gente nem sabe que existe, né? Aqui no Brasil não acontece, graças a Deus, isso eu leio lá do exterior. Ou abusa do seu poder, intimida, condena injustamente, usa da prepotência para humilhar os outros, ele falhou na aprovação dele. Ele veio com essa prova de passar, de estar auxiliando aqueles que estão perto. E o que ele fez? Ele fez justamente o contrário. Como é que será que ele vem na próxima vez? Ele vai, com certeza, estar no lado oposto. Porque todas essas atitudes negativas afetaram a sua mente, o seu consciente. Então, ele vai precisar trabalhar isso de uma forma que ele vai ter que sentir na pele aquilo que ele fez. Nesse caso, a aprovação, como diz Kardec, se torna uma expiação. Por quê? E quanto mais ele ficar repetindo, pior será.
Todo mundo já deve lembrar daquela história que o Chico contava da pessoa que não tinha os braços, que não tinha as pernas. Essa pessoa tinha uma tendência terrível ao suicídio. E cada vez que ele encarnava, ele dava um jeito de se suicidar. Mas era preciso colocar um freio a isso. Como é que ele veio? Sem braços, sem pernas. Porque sozinho ele não teria como cometer esse ato. Mas com certeza lhe foram dadas várias chances, oportunidades. Mas ele não atendeu. O que aconteceu? Nossa, pensa que encarnação difícil você vir nessa condição. Então, para finalizar aqui, só quero falar uma coisinha, gente. A expiação, que muitas vezes a gente ouve falar, essa criatura está espiando tudo que falou. Essa criatura está nessa situação porque lá atrás deve ter feito muita coisa. Gente, não nos cabe de forma alguma, não nos cabe julgar o que a pessoa está passando. Por quê? O que a gente vê quando estamos aqui? Nós só vemos a matéria, nós só vemos o momento presente. A gente não sabe como foi a caminhada desse espírito. E tem mais uma coisa, tanto a expiação quanto a provação, muitas vezes são pedidas pelo espírito. E muitos espíritos que nós achamos que está em expiação, na verdade, ele pediu quase como uma missão. Então, não nos cabe ficar imaginando o que será que ele fez na vida passada. Se veio com esse problema, deve ter matado alguém. Não nos cabe. Nós temos que olhar agora e o presente. Então, aqui, para finalizar, a prova é um desafio programado para o crescimento espiritual. Pode ser superado com bom ânimo, fé e aprendizado, sem necessariamente envolver sofrimento punitivo. A expiação é o processo de resgate. Quando o espírito não aprende pelo amor, ele é obrigado a aprender pela dor, sofrendo as consequências semelhantes àquela que impôs ao indivíduo. Mas também tem aquelas pessoas que conseguem piorar as suas provações. Por exemplo, a pessoa adoece, porque as provações, muitas vezes a gente já tem elas acompanhando a nossa vida, mas às vezes elas chegam de surpresa, uma doença, uma demissão, a morte de um ente querido. Nós vamos pegar um caso de uma pessoa com câncer. O que ela faz? Foi Deus que quis assim, estou passando, sofrendo porque Deus que quis assim. Será? Será que eu vou estacionar, vou me entregar e vou ter uma postura de sofredora quando muitas vezes lá dentro do meu coração eu estou magoada com Deus? Eu estou brava com Deus? Qual seria a minha atitude correta? Procurar todos os meios possíveis para amenizar a minha situação. Agora, assim, eu vou dar um exemplo também de uma aprovação coletiva de Blumenau. Na época dos anos 80, eu sei porque eu estava na prefeitura, eu vi, eu acompanhei. Nós tivemos duas grandes enchentes. E isso foi uma aprovação coletiva, porque, nossa, arrasou com a cidade 2 vezes seguidas. Mas aí, conforme a água foi baixando, demorou para baixar, conforme a água ia baixando, o que as pessoas fizeram? Elas começaram a limpar. Eu, na minha casa, não peguei, mas eu tive amigos que pegaram, parentes, e eu fui ajudar, então eu participei desse processo. O que a gente faz? A gente vai lá, a gente limpa, a gente lava a parede, a gente vai retornando a nossa vida, certo? Então, com os recursos que a gente tem, a gente vai trabalhando essa aprovação. Daí, um tempo depois, eu lembro
que em algum lugar do Brasil, eu não me lembro qual lugar, aconteceu uma situação parecida com a nossa. Veio aquela enchente que lavou a cidade, que tempos depois, uma repórter foi fazer uma reportagem, uma visita à cidade. Gente, eu fiquei estarrecida, porque já tinham passado meses. As casas ainda estavam com a marca da enchente. As ruas estavam sujas, com resquícios ainda da enchente. E eles sentados, esperando a ajuda do governo. Nós estamos aqui esperando, mas o governo não olha para a gente. O que eu não estou criticando, eu só estou querendo mostrar duas atitudes de enfrentar a mesma provação. Qual é a mais correta? É aquela que eu encaro de frente. Dói? Dói tanto para nós quanto para eles? Eu acredito que sim. Mas nós temos que continuar. E eu assisti um vídeo, quando eu estava fazendo a palestra, do Raul Teixeira, né, que eu adoro o Raul Teixeira. E ele falou, ele começou o vídeo assim: há pessoas muito estranhas neste mundo. Quando ele começa assim, eu já acho. Há pessoas que gostam de ser infelizes. Elas fazem de tudo para sofrer. Neste vídeo, ele fala sobre a inutilidade do sofrimento voluntário que muitas pessoas se impõem, sem necessidade. Ele deu um exemplo de uma pessoa que se inscreve num concurso. Ela está interessada em progredir, em achar uma situação mais cômoda, e ela se inscreve nesse concurso. Mas ela já vai dizendo: eu me inscrevi, mas eu sei que eu não vou passar nesse concurso. Bom, ela já programou energeticamente que ela não ia passar nesse concurso. Já determinou só para falar assim. E o que ela faz? Quando ela realmente não passa? Ela vem com ar de satisfação. Viu? Eu falei que eu não ia passar. Isso não é querer sofrer? Isso não é que não aproveitar as oportunidades que aparecem em nossa vida? Porque o concurso também pode ser uma prova na vida dela em que ela pode se esforçar e melhorar e alcançar o que ela procura. Outro exemplo, uma mulher ou um homem estão em busca de um namorado, de uma namorada, e encontram uma pessoa que preenche os seus quesitos. Só que essa pessoa é mais bonita do que eles esperavam. O que eles fazem? Não, Deus me livre. Eu não mereço. É muita areia para o meu caminhão. Não posso, não mereço. Dispensa a pessoa e continuam a reclamar. Eu nasci para ser sozinho mesmo nesse mundo, não acho ninguém, não quero ninguém me entende. Por quê? Porque não quis aproveitar aquilo que lhe é ofertado. Meu Deus. Agora, né? Aqui. Então, agora aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem uma mensagem de um espírito que ele só se denominou espírito anjo da guarda. E ele fala nessa mensagem da importância que nós devemos dar para melhorar as condições das provas e provações que nos chegam. O que nós temos que fazer? Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? Provavelmente lhe fizeram essa pergunta e ele respondeu com outra pergunta, porque o item já começa assim. Mas o que nós fazemos? As pessoas saudáveis, em sã consciência, o que nós fizemos? Quando nós sentimos dor, nós não procuramos um remédio? Se nós estamos nos afogando, nós não vamos tentar de todo jeito nos salvar?
Isso é o nosso instinto de sobrevivência que nós temos e que nós devemos respeitar e procurar, sim, sempre a solução para esses problemas que nos chegam. Mas essa pergunta, ela é bem interessante, porque tem pessoas que quando passam por uma provação mais difícil, acham que eles devem se submeter, como aquele exemplo que eu dei do câncer, sem buscar os recursos para amenizar a situação, porque acham que quanto mais sofrerem, mais Deus ficará satisfeito, mais agradarão a Deus. Deus espera isso da gente? Que nós soframos? De jeito nenhum. Peraí, gente, só um pouquinho que eu me perdi aqui. Olha só, eu devia ter numerado, né? Então, as pessoas que buscam isso, procurando, esperando ter a simpatia e a piedade de alguém, a gente, por um tempo, a gente cansa. A gente não vai ficar aguentando aquela pessoa se lastimando, coitada. A gente se afasta, a gente sai fora. E nós temos que lembrar que as provações, elas têm o objetivo de nos fazer crescer e não de estagnar na dor e no sofrimento. É claro que é difícil, não estou dizendo que aqui, ó, as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Olha a beleza da justiça de Deus. A pessoa, o espírito já vem nessa condição porque ele tem uma tendência a não trabalhar e a se acomodar, provavelmente. O que Deus oferece? Uma situação em que ele é obrigado a buscar o seu sustento, obrigado a se esforçar, porque senão ele vai passar necessidade. E isso faz com que ele ative o seu cérebro, use a sua inteligência, desenvolva outras virtudes, como a resignação, a perseverança, a vontade, para conseguir passar por essa existência. O mérito, diz esse espírito, consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Nunca nós podemos permitir, eu sei que é difícil, que o desespero tome conta. Nós passamos por situações, sim, em que nós choramos muito, que nós sofremos muito. Mas no momento que a gente se desespera, a gente se desestrutura. A gente pode e deve sofrer quando acontece alguma coisa. Até para expurgar, nós precisamos colocar para fora. Agora, entrar no desespero, entrar numa vibração de negação, de raiva, contra Deus, contra os desígnios dele, e isso não podemos fazer de jeito nenhum. E quando ele fala ali, o mérito de sofrer sem murmurar, não quer dizer que a gente tenha que ficar ali. Não, a gente se lastima, a gente murmura, a gente até reclama. Ué, faz parte ainda do que nós somos. É normal, no momento que as coisas acontecem, a gente leva um choque, a gente fala, a gente faz. O que nós não podemos é alimentar esse tipo de comportamento. Daí sim, nós estamos errados. E ele diz aqui, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Eu sentar. Foi Deus que quis assim.
Será que isso é a virtude? Será que isso é a resignação? Resignação não é isso. Eu vou aceitar o que eu não posso mudar. Vou aceitar o que Deus me mandar. Mas eu vou trabalhar para melhorar. Não só para mim, ao meu redor também. Jesus já disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, vamos receber o que nos cabe receber, sem aumentar a nossa dor e o nosso sofrimento. Vamos lidar com aquilo que nos aparece, que já está de bom tamanho, porque eu tenho certeza que Deus não iria mandar alguma coisa além daquilo que eu posso suportar. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo e fanatismo. Então aqui já é o contrário. Quando eu me dou, quando eu faço pelo outro, sem esperar recompensa, sem esperar o reconhecimento nem agradecimento, quando eu faço de coração, é muito agradável a Deus, porque eu estou esquecendo de mim e olhando o meu próximo. E eu acho assim que todo mundo já ouviu falar em casos de pessoas que enfrentam naufrágios, enchentes, incêndios para salvar uma criança, uma pessoa ou até mesmo um animal. A pessoa coloca sua vida em risco em benefício do outro. Ele não fica parado pensando, será que vai ter televisão? Não, ele vai lá e faz. O caso das professoras, já algumas que morreram para defender os seus alunos, que elas se colocaram na frente dos agressores para defender os seus alunos. Elas não pensaram duas vezes, elas pensaram nas crianças que seriam mais indefesas. E nós temos casos belíssimos de espíritos. Nossa, não nos falta. Falta talvez a vontade da gente procurar um pouco mais. Mas eu trouxe hoje dois espíritos, duas mulheres, que eu admiro muito. Primeiro foi a irmã Dulce, né? A irmã Dulce, que ela fez tanto pelas crianças, pelos doentes na Bahia. E o Divaldo, que era amigo dela, conta uma história em que ele chegava para visitar, ela estava dormindo na cadeira, numa cadeira. Ele ficou penalizado, fez uma campanha para conseguir uma cama confortável, porque ela já estava doente, ela já estava com problemas de saúde. Quando conseguiu, ela recusou a cama e disse: não, essa cama vai para os doentes dos hospitais, do meu hospital. O que ela fazia? Quando as pessoas iam visitá-la, ela sempre estava naquela cadeira. E as pessoas ficavam muito penalizadas. Olha quantas camas ela conseguiu nessa situação. Isso não é doação? Isso, ela tirou de si todo o conforto pensando no próximo. E outra que eu também acho assim fantástica é a Madre Teresa de Calcutá. Eu sei que às vezes tem umas controvérsias, mas a obra da Madre Teresa é uma coisa maravilhosa, porque ela fundou orfanatos, ela cuidou de pessoas em situação de rua e de leprosos. Quem quer cuidar de leprosos? Eu tenho essa frase dela, é linda. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1.000.000? Ela perguntou. Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. E é verdade. Isso aqui numa época que a lepra ainda não tinha o tratamento e a cura como tem hoje o controle. Mas ela ia lá. Então, ela expunha a vida dela, a saúde dela, o risco de pegar uma doença por amor.
E olha quantos anos que ela foi e fez e se dedicou. E ele continua. Agora, vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis da luta e desertais no combate? Nós vimos quantas vezes pessoas, eu não vou lá, não vou me misturar, vou ficar aqui, porque eu sei que se eu for, eu não vou me controlar. Ou eu vou me trancar dentro de casa para ficar longe de todos esses problemas e de todas essas tentações. Quantas pessoas que ainda têm, como todos nós temos, situações que nós precisamos melhorar em nós mesmos. O certo seria a gente ficar dentro de casa. Como exercitaríamos? Como passaríamos pela aprovação? Dentro de casa? A aprovação se dá no contato com o outro. É ali que nós vamos vencer aquilo que precisamos. E não é só vencer aquilo que precisamos, é ajudar ao outro a vencer também, a passar também. É no contato, na sociedade que estão os problemas. Jesus nunca se isolou. Jesus nunca pediu proteção aonde ele estivesse. Pelo contrário, ele ia em todos os lugares. Ele falava com todas as pessoas. Por que nós vamos querer nos afastar para não nos contaminar? Realmente, que utilidade tendes na terra? Nenhuma. Agora, se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Gente, eu fiquei muito espantada. Porque eu fui pesquisar e pensei assim, bom, o silício é uma coisa totalmente ultrapassada. Eu vou só falar um pouquinho do silício, porque as pessoas talvez não conheçam. Até no Mercado Livre tem para comprar. Todos os lugares tem para comprar. Quer dizer, é uma prática ainda usada. Então, o que é o silício? É um cordão ou um cinto largo de crina ou iriçado de pontas de arame usados sobre a pele para mortificação, para tormento, suplício. Então, lá tem um site que vende especializado. Lá então você pode escolher várias formas de silício, tá? Para quê? Para que eles usam isso? Porque se eu usar isso aí e sofrer e sentir na carne, eu vou me conter, eu vou me educar. Será? Será que é o corpo que educa a alma ou é a alma que se educa e reflete no corpo? O nosso corpo é um bem precioso para que a gente o maltrate dessa forma e sem utilidade nenhuma. O que vai adiantar isso? Outra forma é aqueles jejuns prolongados que as pessoas ficam não sei quanto tempo sem comer. Gente, faz bem isso? É saudável isso? Ou aquelas procissões não, desculpa, aquelas pagas de promessa, que vão de arrasto, que sobem escada com coisas, com cruz, com isso, com aquilo, de joelho. Gente, e onde que precisamos melhorar? É dentro, é na alma. Não é macerando o nosso corpo, maltratando o nosso corpo. Coitado, nós já vamos ter as provações da vida. Se a gente vai envelhecendo, a gente nota que vai ficando mais complicado, que vai ficando mais difícil. Deixa o tempo trazer esse tipo de sofrimento. Mas ali, então, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrejai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro silício.
cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Olha, para que mais doloroso do que a gente enfrentar uma humilhação? A gente sofrer nosso amor próprio, de passarmos por situações que nos trazem dor, sofrimento, mas são nessas situações, sim, que nós vamos conseguir melhorar, mudar, transformar a nossa existência. Não é maltratando e judiando do meu corpo, que não vai trazer benefício para ninguém. Porque se nós quisermos dificultar as nossas provações, já não está certo isso, mas então se nós procuramos sofrimentos voluntários, que sejam no bem do próximo, que seja útil à sociedade e que não nos faça bem. Por exemplo, aqui na nossa esfera, quantas vezes a gente ouve pessoas que ficam à cabeceira de um doente, noites cuidando daquela pessoa. Esse sim é um sofrimento porque causa um extremo cansaço, a gente deixa até a saúde, traz algumas complicações em benefício do próximo. Esse sim, esse sofrimento voluntário agrada a Deus, porque ele tem um fim útil. Nós também não podemos tirar do outro as provas. Isso cada um vem com suas provas. Uma mãe que vê um filho sofrendo, eu não quero que ele sofra, ela não pode. O caminho é dela. Mas nós podemos ajudar, nós podemos perdoar, nós podemos mostrar para a pessoa que a gente está ali. Às vezes um telefonema, manda uma mensagem, manda um oi, dá um abraço apertado quando me encontra e mostra, nossa, que bom te encontrar. Isso alimenta a alma do outro e a gente auxilia. A gente não vai tirar o caminho de ninguém, mas a gente pode ajudar. E nós, espíritas, para nós temos um privilégio, tá? Do conhecimento. Para nós é ou deveria ser muito mais fácil a aceitação das provas, porque nós já compreendemos o sistema da lei de ação e reação, nós já compreendemos a evolução, nós já temos esse conhecimento. Mais difícil é para aquela pessoa que não compreende, que acha que só está aqui a primeira vez e que Deus puniu aquela pessoa com uma vida difícil, com uma criança aleijada, com uma criança doente. Isso nós não podemos reclamar, porque nós já temos esse conhecimento. Deveria? Eu acredito que seja mais fácil para a gente. Então, eu vou encerrar aqui, que o Raul deixou uma mensagem. Deixemos para que a vida nos imponha qualquer tipo de sofrimento que esteja na nossa pauta de necessidades. E eles virão, com certeza, por condição desse mundo que nós estamos. Quanto mais busquemos o melhor para a vida, amando-nos, amando e ajudando o nosso próximo, sendo felizes e gratos a Deus por tudo que recebemos. Então, era essa a minha mensagem da noite. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês.